O que o filme Paixões Paralelas, do ano 2000, tem a ver com a crise dos 30 e o retorno de Saturno? Sejam todos bem-vindos a este vídeo de análise. Como eu prometi para vocês, né, eu falei que ia fazer análise desse filme, então este vídeo contém spoilers, tá? E o spoiler principal, que é qual é a vida verdadeira da personagem, certo? Então, se você tem problema com spoiler e não viu o filme, né, eu aconselho a ver o filme antes de continuar esse vídeo, né? Principalmente se você está na crise dos 30, né? Tem aí entre 26 e 32 anos, né? É necessário passar pela experiência do filme para que esse conteúdo aqui te ajude de forma mais objetiva, certo? Mesmo que, eu confesso que assistir o filme pela segunda vez, né, quer dizer, já sabendo qual é a vida verdadeira, facilita a perceber alguns pontos que eu realmente só percebi assistindo pela segunda vez, certo? Quando eu vi pela primeira vez o filme, ainda este ano, eu percebi que tinha algo de interessante que de fato poderia ajudar na crise, porque tem algo da experiência da crise dos 30, nesse movimento da personagem de não saber qual das vidas é a verdadeira, a que ela vive ou a que ela criou na sua mente, certo? Mas mesmo assim, na segunda vez que eu assisti, eu fui percebendo que o próprio filme ele vai colocando elementos para que a gente perceba, né, que a vida que ela criou, né, tem um motivo dela ter criado, tem uma razão, tem um objetivo, nada ali é solto, sabe? Nada que está colocado ali naquela vida que ela criou é infundado, né? Tem uma razão de ser no seu interior, de, de cura, de resolução de problemas que ela tem, né, consigo mesma, tá? Então, fica aí a dica para você ver o filme, assistir aqui a análise e depois voltar para o filme, certo? Mas, em todos os casos, se você não vai assistir o filme, vamos lá. Vou contar para vocês a história de Marthe Marie, a crítica literária ou de sucesso nos Estados Unidos, né, solteirona, ou viúva com duas filhas na França. Uma vida mais simples, mais pacata. O filme ele já dá deixa uma dualidade para que a gente fique, não, mas espera aí, ela é claro que ela está fugindo dessa vida da França, né? Ela quer uma vida mais livre, né? E aí quando a gente olha para a vida livre em Nova York, não, mas é claro que ela quer uma vida pacata na França, porque ela está na agitação, né? E aí a gente fica nessa disputa até que quase no final do filme a gente já começa a perceber qual das vidas é a verdadeira. Mas enfim, o que nos interessa aqui não é a paixão paralela que ela vive, né, nesses dois mundos, tá? Onde um namorado dela tem ciúmes do namorado fictício do outro mundo, né? Nem a paixão da mente, que é o título original do filme, né? Uma tradução literal do título original é Paixão da Mente, certo? E é muito interessante esse drama, mas a gente não vai entrar aqui nem no mundo afetivo dela, de relacionamento amoroso, nem na questão psicológica, tá? Que não é a minha área. O que nos interessa aqui é esse ponto. A personagem criou um mundo para si e quando ela ia dormir, ela vivia esse mundo no sonho. Quando ela ia dormir no sonho, ela acordava na realidade. Chegou num ponto que ela não sabia qual das vidas era a verdadeira. E o filme já começa mostrando uma estátua, né? Um busto da personagem, que é muito bem interpretado pela Demi Moore, que é famosa pelo filme Ghost, né? Do outro lado da vida. Então mostra essa estátua dela de costas e aí vai virando, vai se aproximando e aí ela diz: "Esta sou eu", ou é ela, né? Já não sabe qual das duas é verdadeira, mas mostra que a estátua, esta sou eu. Tá, ela não está falando pura e simplesmente que aquela é ela, não porque é o busto, mas porque é uma estátua que parece ser de argila, de barro, sei lá, um material assim. Não é uma estátua branca, né, muito bem feita. É uma estátua assim que tem traços um pouco grossos, sabe? É uma estátua um pouco amadora. É a que eu coloquei aí na capa do vídeo, certo? E aqui a gente já tem um elemento interessante, certo?
Não tem um simbolismo profundo no filme, né? Aquela coisa, assim, ah, meu Deus, né? É a Divina Comédia de Dante ali no filme. Não, não tem um simbolismo profundo, mas tem elementos interessantes, né? Este é um desses, é um deles, tá? A estátua, já remetendo àquilo que nós somos, né? Mas eu vou tentar passar pelo filme todo, né? Pegar os pontos do filme para depois a gente ligar esses pontos à crise dos 30, tá? Então, depois a gente vê que a personagem se chama Marthe Marie. Marta Maria. E ela tem esse nome composto, certo? Nas duas vidas. Ela é Marthe Marie, na França, mãe de duas filhas, viúva, e é Marthe Marie, crítica literária de sucesso em Nova York, solteirona. Só que ela é chamada, ela é mais conhecida por um dos nomes em cada uma das vidas. Em Nova York, ela é chamada de Marthe. Ela é mais conhecida por Marthe. E na França, por Marie. Logo, a Marta, agitada no Evangelho, está em Nova York, na agitação, e Maria está na França, né, com a família, na melhor parte. Se a gente olha por esse lado, a gente já pensa, então a melhor parte é a vida verdadeira, é claro. Né? A Marta agitada, está na agitação da mente e tal, enfim. Né? Então tem esse ponto também que é interessante, onde ela é Marta Maria nas duas vidas, só que uma se destaca mais em uma, certo? Ou Maria na França, ou Marta em Nova York. E aí tem uma parte que mostra um dos livros que a crítica literária, que é crítica literária das duas vidas, ela comentou na França, certo? Ela na França leu um livro, e se não me engano o título é Três Peixes, Nenhum Oceano. E aí ela faz o comentário, conhece o escritor deste livro e tal, e começa a se apaixonar por ele, tem um relacionamento, enfim. Mas o que nos interessa é aqui, por que, que o filme mostrou o título do livro? Três Peixes, Nenhum Oceano. Né? Mostrou mesmo a capa, o título e tal, crítica de Marthe Marie e tal, né? Eu fiquei assim, opa, peraí, esse título do livro também tem algo de interessante aqui. E aí, quando a gente chega no final do filme, né? Vamos lá, tá o grande spoiler aqui. Quando a gente chega no final e a gente descobre que a vida na França é a falsa e que as duas filhas dela, na verdade, era ela mesma, né? Com 9 anos, com 11 anos, e em Nova York ela tem fotos, né, dela, que essa aqui sou eu com 9, essa aqui sou eu com 11, são as filhas. E a mulher que tanto ajudava, a amiga dela, né, que conversava com ela, era sua mãe, né, era sua mãe falecida, e ela perdeu quando tinha 11 anos, né, na idade de uma das filhas da França. A gente percebe que os três peixes era ela mesma, enquanto Sarah, a filha mais nova, enquanto acho que é Dina, a filha mais velha, e Marie, que ela se relacionava com essas duas figuras que ela criou, certo? Mostrando a docilidade da criança pequena, que tem facilidade em se aproximar do escritor do livro. Né? Ela tinha um coração aberto enquanto criança, coração simples para relacionamento, está claro, né? Não tem nenhuma incitação, né, a relacionamento amoroso aí dessa situação, tá? Mas uma facilidade em se aproximar das pessoas. Existe dentro dela essa docilidade ainda, certo? De se aproximar, de abrir seu coração para as pessoas. Existe a menina que quer fazer as coisas sozinha, né? Que já tem ali um problema no relacionamento, que tem um namorinho com um rapazinho, né? Jean-Pierre, e é um relacionamento um pouco assim, o menino chega, dá um beijinho no rosto dela, foge, ela vai atrás, né? Depois tem um momento em que ele está brincando no balanço, sozinho, e ela está em pé do lado, já mostra que existe ali um problema para se relacionar. Né? Existe ali uma diferença para se relacionar, uma indiferença dela. Né? E aí depois, adulta, ela já está viúva. Né? Ela não tem um relacionamento. Não tem, é algo que impede ela de se relacionar. Né? Então ela tem esses três aspectos, esses três peixes, mas não tem nenhum oceano. Né? O que seria isso? Né? O que seria esse oceano? Os peixes, eles não têm vida. Os três peixes sem oceano, como é que eles vão sobreviver? Apesar das águas terem o símbolo, né,
né, dos desejos, das emoções, né, ou da psicanálise, ou outra coisa, enfim, né, um arquétipo de não sei o que lá, não nos interessa muito, né, porque eu falei, não existe uma profundidade simbólica, né, no filme, mas existem elementos interessantes. Né? O que são esses três peixes? São as três personas da Marthe Marie, no mundo ilusório da França, mas sem oceano, não existe uma familiaridade, não existe vida, não existe sentido naquilo dali, certo? Mas por que que ela passa por esse dilema? Porque ela precisava fazer as pazes com ela mesma, com o seu passado, com a sua vida anterior, para que ela possa ter um futuro. Se ela não encontrasse a harmonia dentro dela entre esses três peixes, entre a Sara, a Dina e a Marie, que no fundo era só a Marie, a Maria, que parecia ter escolhido a melhor parte, né? Ela não poderia ter um futuro enquanto Marte, certo? Em Nova York. Ela não poderia ter uma vida verdadeira. Ela ia permanecer nessa dualidade. E o interessante é que, quando ela começa a desvendar qual das vidas é a verdadeira, a estátua dela, aquela estátua, aquele busto do início do filme, se mostra dividido. Mostra faltando um pedaço. Né? Um pedaço que foi tirado, assim, né, com as marcas ainda. Né? E estava até com os brincos que ela tinha ganhado, né, de presente do namorado dela de Nova York. Aí tá faltando um pedaço. Naquele momento que tá faltando um pedaço da estátua é quando ela começa a não se dividir mais ainda, mas se unir. Se une tanto que em Nova York ela já começa a ver o reflexo dela vestida, perdão, na França. Né? Ela já começa a perceber que na França alguns personagens estão e não estão ao mesmo tempo. Ela acha que está ficando doida. Né? E depois ela se olha olha o reflexo dela na porta de vidro e ela está vestida como ela se veste em Nova York. Então já estão se unindo, mesmo que de forma dramática. É uma união que dói, certo? Que é difícil para ela, onde ela está ali realmente no auge da sua loucura, digamos assim. Mas até que o namorado dela entrega para ela a caixa que ela mesma tem guardada em casa, certo? Com as coisas escritas no passado, né? Histórias que ela escreveu, fotos, presentes da mãe e tal. E aí ela começa a perceber que a vida da França era a vida que ela viveu e que ela precisava encontrar uma harmonia com a vida do presente para que ela possa ter de fato um futuro onde ela se abra para um relacionamento, né? Um futuro onde ela consiga executar as tarefas, as atividades dela de forma íntegra, sem essa luta interior. Mas o que que esse filme, com todos esses pontos interessantes, tem a ver com a crise dos 30? Tem a ver com o retorno de Saturno. Quando nós estamos nessa fase, nós somos Marta e Maria. Nós somos. Nós, ao menos, devíamos ser Marta e Maria. Mas o que que acontece? Antes da crise chegar, né, antes de entrarmos na crise dos 30, no retorno de Saturno, nós somos uma Maria sonhadora. Nós temos ideais, nós temos planos, projetos para o futuro de nós mesmos. Certo? Nós queremos ser alguma coisa. É a Maria que escolhe a melhor parte. A Maria que está sentada ouvindo, que está sentada meditando, está pensando no futuro. Mas quando a gente entra na crise, quando o Saturno começa a dar sinais, né, de seu retorno, a gente se torna uma Marta agitada. E que Marta agitada é essa? A agitação do externo, do cotidiano, começa a nos devorar, começa a nos engolir? Sim, mas a agitação da mente é a pior. Porque nós ainda não conseguimos realizar aquilo que desejamos. Ou se realizamos, é só isso? Eu queria mais. Né? O dilema de quem está na crise dos 30 é o dilema da mente. É o dilema do Saturno que pesa sobre a cabeça. Por quê? É, eu falei no vídeo anterior que coisas acontecem na nossa vida o tempo todo. Não significa que as coisas vão acontecer só durante a crise. Não, mas as coisas que acontecem pesam mais. E são, de fato, coisas marcantes,
como o casamento ou divórcio, nascimento de um filho, de um parente, ou perda de um ente querido, certo? Uma transição de carreira, certo? Ou alcançar um objetivo, certo? Um sucesso espontâneo ou uma falência, certo? Coisas que vão marcar profundamente. E as escolhas que nós realizamos, as escolhas que nós tomamos dentro deste período, dentro dessa crise, vai afetar a nossa vida como um todo. Vai ser cristalizada, certo? Vai se transformar ali na estátua estática, uma estátua que não muda de figura. Ela pode se dividir, mas ela não muda de figura, certo? Então, a Marta agitada é justamente aquela que tem certeza de que a vida tem um fim. Né? E antes da crise, a gente não pensa que a vida tem um fim. A gente acha que a gente vai viver muito tempo ainda. Né? Tanto que, principalmente as meninas, né, quando chegam nessa fase, ficam nessa coisa de, meu Deus, eu já tenho 30, né? Não quer nem falar a idade. Muito por conta dessa experiência de que sabe que a vida tem um fim. E o fim da vida, o fim que a vida vai nos dar, é uma coisa tão incerta e tão amedrontadora que a gente não quer pensar nisso. A gente quer evitar isso. A gente quer evitar ao máximo. Né? E aí, enfim, né, tem gente que procura evitar de outras formas. Né? Ou se esquecendo completamente disso e aí se lança nas coisas que mais aproximam ela do fim da vida do que ela está imaginando. Né? Cachaçada, enfim, né? Se joga mesmo na farra. Ou uma luta excessiva, maluca, frenética de conservação da vida. E aí, né, haja dietas, haja plástica, haja produtos, haja academias. Não estou dizendo que nada disso é ruim, certo? Não estou dizendo que nada disso é ruim. Nem estou dizendo que a pessoa não pode curtir uma festa. Né? Não estou dizendo isso. Né? Não tem que virar agora a Beata Carola. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe algo me fugiu a palavra. Né? Algo que não está conectado, algo que não está conectado com a realidade, algo que está fora, certo? Uma busca excessiva, uma busca desordenada, certo? A palavra não é essa, mas a que melhor me veio agora foi essa. Existe uma desordem aí na busca pela conservação da vida ou no esquecimento do fim da vida, certo? Que começam a aparecer, que começam a pesar mais forte durante essa fase, certo? Claro, os jovens eles podem se jogar um pouco antes disso, né? Mas quando chega nessa fase, aquilo cristaliza, aquilo começa a cristalizar no sujeito. E o que que acontece? Nós temos que lembrar que nós somos como a estátua de Martin Marie. Nós somos barro. Nós somos um homem de barro feito pelas mãos do Criador. E aqui a gente já tem um mundo, um universo de coisas para a gente meditar acerca dessa estátua. Por quê? Se somos a estátua, né, ela diz, esta sou eu. Porque a Marta Maria ela não sabe, né, qual das duas é, mas a estátua ela sabe que é ela. Então a gente precisa ter a consciência que nós somos barro. Não no sentido de que o barro passa, que isso a gente já sabe. A crise dos 30 já deixa isso na nossa cabeça. Mas no sentido de que nós somos o barro feito pelas mãos do Criador. E se o Criador nos fez, se o Criador nos fez, foi para um fim, foi para uma finalidade. E se ele fez para uma finalidade, esta finalidade existe e é alcançável. É o nosso destino. Aqui, a crise dos 30 já começa a tomar um sentido diferente. Por quê? Nós precisamos aprender com Marta e Marie a ser de fato Marta e Maria. O que isso quer dizer? Precisamos fazer as pazes, não uso as aspas, porque é um pouco estranho, né? É um termo um pouco clichê, né? Fazer as pazes com o seu passado. Né? Mas de fato é isso, né? A gente precisa fazer as pazes, entrar em harmonia com as nossas escolhas do passado, certo? Com a Maria do passado, para que a gente possa, a partir de agora, ter um futuro, certo? Observando a agitação do dia a dia, para que essa agitação não nos engula. No sentido de que existem coisas que eu queria ser que eu não posso mais ser. Já era. Né? Se eu queria ser, sei lá, né, um ator de sucesso, está um pouco difícil já com os 30, né, numa cidade desconhecida,
onde você não tem como, né, já tem contas para pagar, e aí você não tem como se dedicar ao teatro, você não tem como, né, procurar sei lá, uma produtora, né, que te dê um contato com pessoas de rede de TV, enfim, né, é uma coisa que está difícil de alcançar, certo? Né? Ah, ser, sei lá, jogador de futebol, com 30 já era, já era mesmo, não tem jeito. Né? Mas existem outras coisas que o seu eu do passado queria ser, que ele pode vir a ser. É necessário que a gente faça as pazes com essa Maria do passado para encontrarmos aquilo que podemos vir a ser. E não só podemos vir a ser porque é o que dá para fazer agora. Né? Um pouco em contraste com essa. Não dá mais para ser jogador de futebol. Então, o que, que sobra? Não é nesse sentido. É no sentido de que nós somos o barro de Deus. Nós somos o barro feito por Deus, a imagem e semelhança dele. E se ele nos fez como um barro, com um objetivo, com uma finalidade, o que eu devo ser, o que eu devo ser está na linha do possível, está nas mãos dele, certo? E se está nas mãos dele, eu posso vir a ser. Eu posso conseguir, eu posso alcançar esse objetivo. E um sonho que não dá mais para ser é aquilo que de fato eu não deveria ser, certo? É algo que a gente precisa exercitar, essa união entre a Marta e a Maria. É uma união que deve haver para que a nossa mente esteja em paz, para que a nossa mente não esteja agitada como Marta, nem sonhadora como Maria. Né? Claro, a sonhadora ficou para trás, de fato. A gente não está mais na fase do sonho, a gente está na fase da agitação. Né? E aí a gente lembra do Evangelho. O que, que Jesus disse para Marta? Né? Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E aí agora a gente para e pensa, tá, se Marie, voltemos para o filme, escolheu a melhor parte, qual é a melhor parte que nós havíamos escolhido que nós estamos nos esquecendo? Qual é a melhor parte que não será tirada? E que a nossa Marta agitada, que não dá para parar de ser agitada. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Mas Jesus não disse, pare com isso, pare com essa agitação. Não. Disse, Maria escolheu a melhor parte. Então deve haver uma harmonia entre as duas, certo? Se assim não fosse, Jesus teria dito: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Pare com essa agitação, minha filha. Aprenda com Maria, faça igual ela, somente igual ela, né? E aí vem Santa Teresa d'Ávila no Caminho de Perfeição e diz: o que seria da igreja se não fossem as Martas? É necessário que hajam Martas agitadas, aquelas que cuidam dos afazeres, certo? Então é necessário passar por essa fase, é necessário que a nossa mente esteja de fato nessa agitação, não só na agitação da vida, dos boletos, mas na agitação da mente em que precisa encontrar ali uma sintonia, precisa harmonizar, sintonizar a nossa ação com as nossas escolhas, certo? O nosso comportamento com as nossas escolhas. E essas escolhas não não somente de acordo às possibilidades que estão presentes, mas de acordo com aquilo que foi pensado no passado. Certo? Então, a melhor parte, qual foi a melhor parte da Maria do passado que sonhava com o futuro, que parece estar tão próximo que ou vai nos esmagar ou vai passar sem deixar marcas. Vai passar sem nos dar nada. Quando a gente está na crise dos 30, a gente pensa isso. Né? Que esse futuro que a gente tanto almejava está tão perto que ou ele vai nos destruir, nos devorar, como Saturno, né? Devorava os seus filhos na mitologia, ou ele vai passar sem deixar nada de bom para nós, como um Kairos. Né? O deus Kairos da mitologia é o deus do tempo, né? Do tempo oportuno, que ele passa rápido. E ele tem só uma mecha de cabelo assim na frente, que só consegue conter o Kairos aquele que o pega pela mecha. Ele passa muito rápido, né? Mas se você pega pelo cabelo, ele para e dá a sua bênção. Mas se não, ele passa sem deixar rastros. Já era. A bênção foi embora. Né? Então a gente tem esses dois pensamentos, essas duas agitações na mente.
Mas uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária. Voltemos para o passado, voltemos para os peixes sem oceano. Voltemos, né? Tudo bem, lá não tem oceano, o oceano está aqui, agitado, certo? Mas é necessário que os três peixes do passado estejam mergulhados no oceano do presente. E aí você poderá ter um futuro. Um futuro onde a estátua de barro não está dividida, mas está íntegra, do jeito que deveria ser. Do jeito que deveria ser. Do jeito que foi pensada, do jeito que foi feita pelas mãos do oleiro, para a finalidade escolhida pelo oleiro. Esse é o sentido da nossa crise dos 30. Esse é o dilema, é a porta estreita da vida adulta. Certo? A crise dos 30 é a porta estreita da vida adulta. Então, eu espero que essa reflexão e este filme, de fato, ajude você, né, como tem me ajudado, a enxergar esses movimentos internos e agora a pensarmos nessas coisas. A pensarmos para que a nossa crise dos 30 não seja destruidora na nossa vida. Muito pelo contrário. Mas seja uma escada. Né? Seja uma cruz, a cruz do Saturno, não que esmague, que destrói, mas a cruz que nos salva. Que a porta estreita tem a forma de cruz. A porta estreita tem a forma de cruz. E se nós soubermos passar por ela, depois da cruz, tem a glória. A glória de vivermos uma vida íntegra, onde somos, de fato, quem deveríamos ser. Tá certo? Então, se você gostou deste conteúdo, peço para você cumprir a liturgia do YouTube. Né? Curta esse vídeo, deixe aí o comentário, né? O que você está achando. Né? Se você quer mais filmes assim, né? Mais análise de filmes voltados para essa crise dos 30, Retorno de Saturno. Certo? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Me ajude aí, porque com o tempo essa vai ser a principal forma de contato que eu vou ter com vocês. Certo? Outras redes sociais vão ficar de lado, né? De forma secundária. Né? O YouTube pretende ser o foco, certo? Então se inscreva aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? Um abraço e até a próxima.